Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Seeker. Recentemente saiu o filme do Dragon Ball Super. O Dragon Ball Super Broly, né? E sabe, os meus amigos que sabiam que eu ia assistir o filme, né, me pediram, especialmente o Felipe, mandar um abraço para você, Felipe, e a Milena, mandar um abraço para você, Milena. Pediram para que eu fizesse uma resenha do filme, uma mini resenha aqui, né? Não há uma grande quantidade de material para falar, mas é o que nós tentaremos fazer. O filme do Dragon Ball Super, Broly, é talvez a melhor obra que tenha surgido nesse ciclo da saga Super. Eu digo, ao menos no que se refere aos filmes, porque em termos de enredo, ainda considero Mirai Trunks muito superior. O que acontece a respeito no filme? A grosso modo, é a história do Broly, que é o vilão do filme, o legendário Super Saiyajin Broly, com um viés humanizado, uma releitura mais intimista do Broly. Você vê que o Broly, na verdade, é uma pessoa. Você tem uma investigação a respeito de como ele se tornou aquela criatura, a máquina de matar que ele é. Você vê que ele é uma pessoa que fugiu de um genocídio. O que é muito interessante que é o seguinte, a história do Saiyajin é, a grosso modo, a história da destruição do reino de Israel. Você vê que os Saiyajin, que eles eram clientes, como é o caso do reino de Herodes, do reino herodiano, né? Eles foram destruídos pelos seus antigos suceranos, os romanos. E os que restaram, em grande parte, se viram dispersos pelo império, muitas vezes tendo que subsistir na corte imperial. Por exemplo, a relação entre o Vegeta e o Freeza, né? Ela é análoga à relação entre os príncipes e os grandes do povo judeu, como Flávio Josefo, que se viram na corte romana tendo de defender e em grande parte fazer propaganda dos romanos. Então, Freeza é o Tito e o rei Cold seria Vespasiano. Então você vê que é o seguinte, você tem toda essa temática e o Goku, ele é, dentro desse contexto de destruição do povo judeu, uma mistura de Jesus, o arquétipo dele, eu estou dizendo, ele é uma mistura de Jesus com Moisés, né? O herói inesperado que é mandado por seu pai à Terra. Né? E essa nova versão, ela sacramentou, né, no cânone do Dragon Ball, essa visão do Goku como sendo análogo ao Superman, que é um personagem, um arquétipo semelhante, que você tem muito diferente do Dragon Ball Minus, né, que é diferente do episódio Bardock. Então o Broly, ele é um outro sobrevivente desta diáspora, né? Que aqui ele é transformado em uma figura capaz de sentir compaixão. É feita uma tentativa de compreender o que existe dentro da mente do personagem. Porque o Dragon Ball, os filmes tradicionais, os filmes antigos do Broly, o legendário Super Saiyajin e os outros dois,
em grande parte o mostram como uma máquina de matar sem motivações, cuja motivação em grande parte é porque ouvia o bebê Goku chorar. Mas aqui você vê que ele é uma figura dotada uma figura dotada de intelecto, dotada de compaixão e que encontrou um trágico destino. É interessante lembrar que a animação, em muitos aspectos, ela é semelhante ao One Piece Filme Z. Por exemplo, uma grande parte da luta ocorre em um campo magmático, né? Porque a equipe que fez o filme foi a mesma que fez o One Piece Z, que é um filme memorável também, One Piece, né? Ao menos para os padrões. É uma animação boa, ainda que às vezes inconstante, e que fez, apesar dos pesares, um bom trabalho. Temos que admitir. Eu considero como roteiro a parte mais bem executada até agora da saga Super, com exceção do Mirai Trunks. Pois um forte abraço a todos e até logo.